Você está iniciando no mundo dos investimentos hoje. Começou a estudar, tentar aprender um pouco mais sobre como que funciona o mercado financeiro, como que funcionam os diversos tipos de investimento que nós temos por aí aqui no Brasil, lá fora. Está tentando aprender sobre fundos imobiliários, sobre ações e tal, e está consumindo muito conteúdo no YouTube. Se esse é seu caso, fica comigo nesse vídeo que eu quero mostrar aqui para você duas versões assim de formas de investimento diferentes, onde você pode estar indo para um lado, às vezes quer aprender sobre o outro também, e até porque um desses lados é mais falado no Brasil do que outra, mas tem público para todo mundo, né? Meu nome é Misael Ribeiro e seja muito mais do que bem-vindo ao canal Investidor de Boteco. Nesse canal que eu falo sobre investimento, educação financeira, economia, finanças pessoais de uma forma livre de complicação, de uma forma tranquila, tá bom? E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um tema que vejo que aqui no YouTube, principalmente no Brasil, existe aqui uma forma muito clássica de ensinar investimento para as pessoas, né? E ainda mais que você chegou naquele momento de aprendizado, naquele momento onde você está estudando antes de começar a investir, está vendo o que é uma renda fixa, o que é um CDB, o que é uma LCI, o que é uma ação. E nisso você está estudando sobre, e você acha muito conteúdo sobre um tipo específico de investimento, que é o investimento de gestão ativa, tá? Assim, é claro que no universo de investimentos nós podemos classificar todos eles de muitas formas, tá? Mas aqui nesse vídeo eu quero trazer para você a forma de gestão do investimento. Como que você faz a gestão? O que é gestão? É como que você investe. É a forma que você vai controlar os seus investimentos, tá? Então, no Brasil, a gente tem uma tendência, assim, muito grande dos investidores ser todos de gestão ativa, o que é interessante, tá? Porque no mundo essa tendência é um pouco diferente. Vou falar para você com mais informações nesse vídeo aqui. Então, no Brasil temos muita gestão ativa. O que é gestão ativa? A gestão ativa é aquela que você escolhe, você estuda todos os ativos que tem no mercado e escolhe você mesmo os ativos que você vai ter na sua carteira, tá? Então você vê, por exemplo, eu quero ter aqui 50% em renda fixa, 25% em ações e 25% em fundos imobiliários. Aí você vai lá, vai escolher qual renda fixa você vai pôr, se vai ser uma pré-fixada, se vai ser uma pós, você vai escolher qual ação você vai colocar e depois vai escolher ali qual fundo imobiliário você vai colocar, né? Então você vai fazer uma leitura, vai ler relatório gerencial, você vai ver preço de ação, enfim, você vai fazer todo esse trabalho, né? E na gestão ativa existe basicamente aqui na internet, né? Os influenciadores. Eu vou mostrar para vocês vantagens e desvantagens de todo tipo de gestão que eu estou passando aqui, tá? Mas aqui na gestão ativa, você vê influenciadores, por exemplo, pregando do tipo, se a empresa é boa, é só comprar e não ver preço e deixar por longo prazo. Outros falam, não, calma aí, não é porque uma Lamborghini é boa que você vai pagar mais do que o preço do mercado dela. Então, aí tem esse tipo de abordagem também, tá? E não tô falando que existe uma abordagem certa ou errada. Eu quero aqui mostrar para vocês as vantagens e desvantagens de cada uma, tá? Então, nesse primeiro exemplo de gestão ativa, funciona exatamente assim. Você aprende sobre a finança, você aprende o que é uma ação, você aprende o que é uma ação ordinária, uma ação preferencial, uma unit, você aprende ali o que é um fundo imobiliário, você aprende ali o que é um CDB, um LCI, um IPCA+, você vai aprendendo tudo isso. E no final, você, com o seu julgamento, você vai escolher qual ação você vai comprar. Você vai escolher qual ação você vai colocar no seu portfólio. Eu quero aqui tantos de Petrobras, quero Itaú. Não, eu quero só banco. Não, eu quero aqui. Você vai definir no final, baseado no que é importante para você, tá? E por que essa forma de investimento é tão bem empregada, né? Essa forma de investimento é tão bem falada, muito bem falada, porque no Brasil, as pessoas que defendem esse tipo de investimento em gestão ativa, eles pregam que o mercado no Brasil é ineficiente. O que é um mercado ineficiente? É aquele mercado onde você vai achar bons negócios por preços bons também, por preços baratos, preços que deveriam valer mais, né? Então, por exemplo, você vai achar uma ação que está mal precificada e você vai conseguir ganhar na valorização dela, tá? Então, o que eles falam que não é muito legal de fazer, por exemplo, em mercados que são muito eficientes. Por exemplo, os Estados Unidos, tá? E aqui quero fazer minha primeira provocação. Se é tão fácil bater o mercado, dessa forma para o Brasil ser um mercado,
um mercado ineficiente, quero deixar aqui na tela, tá, para você, um estudo do Spiva, que é feito pela S&P, onde mostra que o Brasil, sim, os gestores profissionais têm muita dificuldade de bater um benchmark deles, tá? Então, assim, no caso de comparação da gestão de fundos ativos, é interessante ver que em um ano a maioria dos fundos batem o índice que o S&P usa, que é um índice muito parecido com o Ibovespa, tá? Com algumas leves diferenças, mas ainda é muito parecido. E depois, quando vai para 3 anos, mais de 80% dos gestores perdem do benchmark. O que é o benchmark? O benchmark é o seguinte: eu tenho um índice ali, que para eu fazer esse índice eu preciso fazer poucas contas, por exemplo. O índice Bovespa, baseado nas empresas, por exemplo, que tem mais número de negociação, maiores, só tem uma ponderaçãozinha ali, não sei o quê. Esse estudo ele faz um índice muito parecido para o Brasil, tá? E ele mostra que mais de 80% dos gestores não bate esse índice. E em 10 anos, esse número ainda tende a se manter cerca dos 80%, tá bom? Então, assim, imagina que gestores profissionais que estudaram, que ganham dinheiro pra caramba, tem um time formado pra tentar bater o mercado, eles estudam isso o dia inteiro, fazem isso o dia inteiro, e eles têm grande dificuldade. É claro que esse estudo, ele se refere ao que sobra do fundo. Então aqui, você gerir um fundo de investimento é muito diferente de você gerir uma carteira pessoal pequena. Por quê? Às vezes tem muito dinheiro que precisa ser investido, você tem taxas, você tem salários para pagar, enfim. Mas, mesmo assim, se o mercado fosse tão ineficiente assim, esses gestores de fundo bateriam de lavada o mercado, né? E não é assim que acontece no longo prazo. No curto prazo, até comum, mas a partir disso é bem complicado, né? Não estou falando que é impossível bater o mercado. Por exemplo, eu não estou falando que é impossível bater Ibovespa, por exemplo. Tanto que um índice que bate Ibovespa há muito tempo, por exemplo, é o IDIV. Hoje ele é negociado aí na B3 com um ETF, que é o DIVO 11, tá? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá, gente? Preciso deixar claro isso para vocês. É só um estudo aqui que eu estou fazendo com vocês, tá bom? Essa é a provocação número 1. E a provocação número 2, que eu também vou deixar alguns prints aqui neste momento para você, é exatamente de pessoas que falam que depois de anos investindo, fazendo escolha das próprias ações, fazendo o famoso stock picking, perderam feio para o mercado e estão agora pensando em alternativas de investimento, tá? E essa é a primeira abordagem. Claro, e qual que é a vantagem então de tudo isso? É que você pode sim ter retornos altíssimos. Você pode sim, ao fazer uma gestão ativa do seu portfólio, você ter retornos absurdos, tá? E se aposentar sim mais cedo, se você está investindo por longo prazo, com foco em aposentadoria, tá? E qual que é a desvantagem? A desvantagem é que você vai ter que ter tempo realmente para estudar. Isso é fato. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar, vai ter que debruçar. E ainda existe grandes chances de você não bater o índice Ibovespa, por exemplo, se você estiver investindo em ações. Existe uma grande chance disso, tá? Quer dizer alguma coisa? Não. Tanto que vou falar depois, talvez não sei se nesse vídeo, porque senão pode ficar muito longo, como que você deve encarar seus investimentos, tá? Como funciona uma boa tese de investimento, tá? O investimento tem que fazer sentido para você, baseado numa tese. Mas é claro que a gente busca, sim, rentabilidade. E é preocupante, por exemplo, você vê que uma gestão ativa, de vários fundos de investimentos de gestão ativa no Brasil, em 10 anos, mais de 80% deles, ou 80% deles ali, perdem para um índice muito básico, né? Então, essa é a primeira vantagem, é que sim, você pode ter retornos expressivos. A desvantagem de você investir de forma ativa, de você fazer a sua própria gestão, é que muito provavelmente você vai ter que estudar muito. E você pode correr o risco de não conseguir bater o mercado. Tá, Misael? Se você está falando então de gestão ativa, existe a gestão passiva? Existe. E aqui eu quero falar para vocês. Isso no Brasil está começando ainda, não tem muita aderência. É um tipo de investimento que eu gosto muito. Eu já fiz bastante investimento em ações, stock picking, já fiz muito em fundos imobiliários, renda fixa e também em gestão passiva, que são os ETFs. Como que funciona um ETF? Um ETF é basicamente uma cesta, um ativo, onde você vai comprar esse ativo
e dentro dele você vai ter inúmeros outros ativos. Então, por exemplo, se eu vou lá compro o ETF que chama BOVA11, eu estou replicando as dezenas de empresas que tem no índice Ibovespa e eu não preciso fazer nada. O próprio fundo vai lá, rebalanceia a compra dessas ações, ele faz o rebalanceamento, ele vende a ação que saiu do índice, compra a ação que entrou no índice, sozinho, sem precisar fazer nada, tá? Então, é assim que funciona o ETF. Você compra um ativo que dentro dele tem vários ativos, tá? Então, para você entender na prática aqui, já que o nome do canal é Investidor de Boteco, fazer uma analogia com bar aqui. Vamos supor que você chega num bar e você vai fazer um stock picking no bar. Como é que funcionaria? Você chega para o garçom e fala, eu quero uma taça de vinho, eu quero uma Heineken, eu quero uma Skol, eu quero tal. Aí você escolhe a dedo o tanto que você quer de cada bebida. Diferente de você falar para ele, viu? Vê as melhores bebidas que tem aí, na sua opinião, monta aí, coloca numa caixa e vende a caixa inteira. Beleza? Aí você compra a caixa inteira com todas as bebidas dentro. O garçom escolheu para você. Basicamente, é assim que funciona um ETF. Lá fora é muito forte. No Brasil ainda está começando os ETFs. O número de ETFs, por exemplo, nos Estados Unidos já passou o número de ações, tá? É um movimento muito forte, ele é muito encabeçado, por exemplo, por grandes investidores tipo Warren Buffett e o Bogle. Não sei se vocês conhecem, mas ele praticamente foi o criador dessa modalidade de investimento, praticamente o criador dessa modalidade. E nos Estados Unidos tem um movimento muito famoso que chamam os Bogleheads, as cabeças de Bogle, né, que basicamente são pessoas que defendem de unhas e dentes essa forma de investimento, tá? Porque Warren Buffett mesmo falava que era muito difícil alguém bater o mercado, ele tem até uma história que ele fez uma aposta, tal, que no período o tal gestor não ia conseguir bater o mercado, o cara não conseguiu bater o mercado, o Warren Buffett falou que o S&P 500 ia render mais, o cara realmente perdeu para o S&P 500 e o Warren Buffett ganhou essa aposta, porque acredita muito nesse tipo de investimento, tá? No Brasil, como eu falei, a maior parte das pessoas fala que o mercado aqui não é eficiente o suficiente e ainda compensa você fazer o stock picking, tá? Mas fica aí uma leve provocação, não tô falando que é mentira, tá bom? Tanto que eu gosto muito das duas modalidades de investimento, só que eu acho que elas se aplicam cada um para um objetivo diferente, tá? Então, qual que é a vantagem de você investir em ETFs, em uma gestão passiva? É que basicamente você vai ter tempo para dedicar sua carreira, porque você não vai precisar estudar tanto, tá? Precisa estudar ainda, porque dentro dos ETFs ainda você tem que saber o que está fazendo, que é muito importante, porque tem ETF de tudo qualquer tipo. Tem ETF bom, tem ETF ruim, assim como existem ações boas, existem ações ruins. Mas o rebalanceamento, por exemplo, uma vez que você define a sua estratégia, é só você rebalancear os aportes que você fazia ali dentro dos ETFs que você vai escolher. Geralmente o número de ETFs em uma carteira de ETF são bem menos do que ações, né? Ações você precisa ter uma boa quantidade para ter um risco reduzido. Os ETFs você não precisa. Eles vão seguir sempre uma métrica ali já pré-definida que você vai saber qual que é. E os próprios gestores desses fundos vão fazer ali o rebalanceamento para você. Você não precisa colocar a mão em nada, tá? Tanto que era uma tese muito bem defendida por John Bogle, o escritor do livro O Investidor de Bom Senso. Ele aborda um pouco mais sobre essas políticas aí de investimento em gestão passiva e tal. Só que tem essa desvantagem, você vai sempre ter um retorno mediano na média do mercado. Você pode não estourar de ganhar muito dinheiro, como fazer a gestão ativa, mas você não vai também perder tanto, né, quando isso acontecer. Porque os ETFs, praticamente, eles diluem bem o risco, dependendo do ETF que você escolher. Por isso que é importantíssimo você saber qual ETF escolher, tá bom? E qual que é a outra desvantagem desse tipo de investimento? É que ele pode ser tediante, tá? Não tem a emoção que traz os investimentos. Na minha concepção, um investimento tem que ser tediante, sim. O investimento ele não tem que ter aquela adrenalina, tal. Por mais que às vezes pode trazer um pouco de diversão, se tiver, pode. Porra, legal, mas assim, estamos pensando em dinheiro, tá? Então, quanto mais tediante, menos emoção for, mais racional, melhor, claro, né? Mas e aí, me conta aqui nos comentários. Você já sabia dessa diferença da gestão ativa e passiva? Se você está começando agora, provavelmente pode ser que você já tenha ouvido falar ou nunca ouviu. Me fala aqui, comenta aqui comigo nos comentários o que você achou. Me fala qual que você prefere. Você prefere você escolher os ativos ou você prefere fazer uma gestão mais passiva do seu portfólio, onde você vai seguir um índice, tipo o índice Bovespa ou o índice S&P 500, tá? Porque esse tipo de investimento pode ser feito lá fora também.
Existem, por exemplo, os ETFs, que eu acho muito legal também, que replica, por exemplo, o mundo inteiro. Mais de 90% dos mercados de capitais do mundo inteiro, tá? Me fala no comentário o que você acha. O que você prefere? Não tô falando que tem certo ou errado aqui, tá? Nesse vídeo, não tô falando. Só tô querendo dizer que existe duas formas diferentes de você fazer gestão dos seus investimentos. E talvez uma delas, por não ser muito falada no Brasil, você não conhecia. É um movimento bem novo, inclusive, essa alocação por ETFs que está acontecendo no Brasil, tá? No Brasil, tanto você vê que a gente tem um número muito pequeno de ETFs perto de ações. Nos Estados Unidos é o contrário, tem mais ETFs do que ações, tá? Então, meu nome é Misael Ribeiro e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha com o seu amigo que precisa saber dessa informação e me comenta aí, me fala aí o que você acha. Qual que você prefere? Gestão ativa, você ser dono ali das suas próprias escolhas do ativo? Ou prefere seguir uma estratégia mais tranquila, com menos emoção, só que às vezes com um potencial de ganho um pouco mais controlado? Meu nome é Misael Ribeiro e até a próxima.